Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. É muito simples. Para se inscrever, ao receber o link do nosso canal, do nosso vídeo, você clica em se inscrever, toque o sininho, faça o seu comentário, compartilhe com os seus amigos também no Facebook, no Twitter, no Instagram, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. O nosso canal tem aí aproximadamente quase 700 vídeos. Temos palestra na área da família, pois somos palestrantes na área de casais. Tá? Inclusive você pode nos convidar para um jantar romântico, uma palestra na sua igreja, é só nos ligar, 011 São Paulo, né? 941980-830, falar com o pastor Paulo. Temos palestra também no nosso canal do YouTube, em defesa da fé cristã, pois somos apologéticos, somos professores, né, da área da escola bíblica, somos professor teológico, estamos aí à disposição também para ministrar em um congresso, em um evento, tá? Então temos várias matérias, inclusive a nossa aula da escola bíblica, como essa, que você verá esse resumo, que sempre você recebe do nosso canal, uma semana antes da aula ser dada na igreja. O título da aula de hoje é A Queda do Ser Humano. Então, vamos tratar sobre a queda, vamos tratar sobre o livre-arbítrio, a qual o Senhor nos deu. O Senhor não nos criou como robô, né? Alguns, por não conhecer a palavra de Deus, tentam argumentar, mas Deus não sabia que o homem ia pecar. Por que Deus deixou o homem pecar? Deus, na verdade, não interveio, porque nós não fomos criados como um mecanismo robótico. Nós fomos criados com escolhas e decisões, e nós decidimos o que queremos para a nossa vida. Inclusive a questão de inferno ou céu, Deus ele nos convida ao céu, mas também não interfere se a nossa escolha nos leva ao inferno, porque ele quer que nós o amemos por amor e não simplesmente por obrigação. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Gênesis capítulo 3, a história da queda. 2 Coríntios 11:3, a estratégia de Satanás. 1 Timóteo 2:14, Eva é enganada por Satanás. João 8:44, o diabo é o pai da mentira. Romanos 5:12, Adão, o responsável pela queda. E Romanos 6:23, a consequência da queda. Também o nosso textuário, Romanos 5:12, que nos diz assim a palavra de Deus: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade prática diz que, ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Então, se o homem reconhecer a Cristo, se o homem entregar a sua vida a Cristo, ele consegue vencer a morte e consegue vencer o pecado. Mas esse é o único caminho que pode salvar o homem. Cristo não é um dos caminhos. Cristo é o único caminho. Gênesis 3, 1-7 nos narra a queda e como aconteceu. Ora, a serpente era mais astuta que todas as armarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aí está o relato da queda do homem e da mulher. Alguma coisa deu muito errado com a natureza humana. A palavra de Deus diz que isso aconteceu por meio do advento da queda. A doutrina bíblica da queda humana é realista quanto à natureza humana. Ela é testemunha a maldade no interior do homem. Essa maldade só pode ser removida por meio de Jesus Cristo. Assim, esse ensinamento é um antídoto contra qualquer filosofia ou sistema de pensamento que intenta impor-se alegando que a natureza humana é boa e agradável. Pelo contrário, a palavra de Deus mostra que o ser humano pode fazer as piores maldades, embora seja capaz de executar empreendimentos maravilhosos. Tudo depende da escolha a qual este homem e esta mulher faz em obedecer a palavra de Deus ou se tornar rebelde às coisas de Deus. Na introdução da aula de hoje estudaremos o capítulo mais trágico da história, que é a queda do ser humano. No decorrer desta aula, demonstraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Inicialmente examinaremos o livre-arbítrio e as suas implicações na experiência humana. Em seguida, averiguaremos a queda em si e depois focaremos as consequências da rebelião adâmica. Trata-se, pois, de uma temática imprescindível ao estudo da doutrina do homem, conforme encontramos na Bíblia Sagrada. Que o Espírito Santo nos ilumine a compreender melhor essa questão da queda. O livre-arbítrio do ser humano, tópico 1. Nesse tópico definiremos o livre-arbítrio e em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina. E finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Alguns indagadores, da doutrina de Calvino, de Agostinho, diz que Deus deveria ter intervido na queda do homem, já que Deus é soberano. Mas a resposta é bem simples e está aqui na aula. Deus não interviu na queda do homem, porque fomos criados com livre arbítrio, ou seja, com direito de escolha e decisão. Somos nós que escolhemos se queremos Deus ou não. Somos nós que decidimos se vamos para o céu ou para o inferno. Então, nada disso tem a ver com a falta de amor, da soberania ou da grandeza de Deus. Deus não lança ninguém ao inferno. Inclusive, eu deixei claro em uma sala de debate a qual participamos esta semana, que Deus não lança ninguém ao inferno. O homem vai pela sua própria escolha, pela sua rebelião a Deus. O livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Isso você pode conferir Deuteronômio 28:1, Josué 24:15, 1 Reis 18:21 e Hebreus 4:7, que nos fala com mais propriedade sobre a escolha do homem, Deus deixou o homem escolher
o que Ele quer para a sua vida. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Porque se Deus não tivesse nos dado esse direito, seríamos como robô, seríamos como uma máquina, seríamos como um fantoche a qual o seu Criador manipula para ele fazer o que ele quer. Que diferente de nós, que Deus nos deu total liberdade para irmos e virmos, adorarmos ou não adorarmos, né? São escolhas nossas, são decisões nossas, tá? Então, isso mostra mais do que nunca a grandeza de Deus, né? E a soberania de Deus, tá? Não interferindo nas nossas escolhas e decisões. A soberania divina é o direito absoluto e irrestrito, inquestionável, que possui Deus sobre toda a criação. Êxodo 9, 29, Deuteronômio 10, 14, Salmo 135, verso 6. Portanto, o Senhor age como lhe aprover. Em suas mãos somos o barro. Ele é o soberano olheiro. Jeremias 18, 6. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Romanos 9, 20. Ele é Deus e Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirânico, porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e soberania. O que ele faz agora só viremos a compreender mais à frente. João 13, 7. Descansemos, pois, na vontade divina. Salmo 37, verso 5, né? Então aqui alguns textos, né? Alguns livros da Bíblia que nos mostra a grandeza e soberania do nosso Deus. A responsabilidade humana entre o livre-arbítrio e a soberania divina encontra-se na nossa responsabilidade, ou seja, das nossas escolhas. Jeremias 35, 13. Não resta dúvida de que Deus permite, mas o nosso direito de obedecer ou não aos seus mandamentos. É o nosso direito de obedecer ou não aos seus mandamentos. Deus permite, Deus dá livre direito de escolha. Todavia, Ele nos chamará um dia a prestar conta quanto às nossas escolhas. Eclesiastes 11, 9, 12, 14. O juízo final não é ficção. É a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Apocalipse 20, 11, 15. Tá? Ainda que Deus não criou o inferno para o homem, né? Mas criou para o diabo. Só que a Bíblia diz que todos aqueles que não foram encontrados, os seus nomes escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. O inferno é real. O inferno não é uma ficção, né? Ainda que algumas mentes distorcidas e desprovidas da verdade tentam argumentar que o inferno não existe, mas ele existe. E se você não se arrepender dos seus pecados, não é o pastor Paulo que está dizendo que você vai para o inferno, mas a palavra de Deus. Então, queira você ou não, só há um caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. E aquele que entrar por esse caminho achará pastagem, né? Aquele que reconhecer a Cristo será salvo da condenação eterna. Mas quem não reconhecer a Cristo será lançado e condenado eternamente, né? Isso não é porque Deus não é amor, mas porque Deus é justiça e nós colhemos aquilo que nós plantamos. As nossas decisões e escolha é o que vai fazer a decisão de que lado vamos estar naquele dia. O subsídio didático pedagógico nos diz que a soberania de Deus anula a responsabilidade humana? Não, soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, ao contrário. Outra pergunta, a soberania de Deus e o livre-arbítrio são excludentes? São perguntas que você pode indagar
dentro do seu próprio ser e analisar e responder para você mesmo. A relação entre a soberania divina e o livre-arbítrio está presente nas escrituras sagradas. Ao que os que perguntam, por exemplo, como pode Deus saber quem há de se perder e mesmo assim permitir que os tais se percam? Essa é uma das perguntas mais feitas pelos defensores de Calvino e Agostinho, né? Aonde eles dizem que Deus então não é soberano, mas ao contrário, Deus é tão soberano e tão grande que deu o direito do homem e da mulher escolher se perder ou ser salvo, tá? Isso em nada empata a soberania e a grandeza de Deus. Conhecimento prévio de Deus, porém, não predetermina as escolhas individuais, porquanto ele respeita nosso arbítrio. Em Efésios 1, 3, 14, temos o esboço da história predeterminada do mundo. Mas esse vislumbre da predestinação do universo não elimina as ilhas de liberdade que Deus nos reservou, pois ele nos fez indivíduos e livres. Ele permite que as pessoas escolham o próprio destino, céu ou inferno. Então, a questão do inferno ou do céu está dentro da permissiva de Deus. Está dentro do nosso direito de escolha, tá? Está dentro daquilo que queremos e decidimos para a nossa vida. E Deus, como eu disse, não vai interferir nesta causa, porque não somos robô, não somos fantoche na sua mão. Ele nos chama à salvação. A prova de que ele nos chama à salvação é o Evangelho de João, capítulo 3,16, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é essa, que creiais naquele que ele enviou, tá? Mas a escolha é minha e sua. Deus não muda esta situação. É eu e você que decidimos quem queremos, céu ou inferno, Deus ou diabo. Qual vontade nós alimentamos? Qual é a nossa decisão? Você só pode responder por você. A queda, um evento histórico literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Nesse episódio houve a possibilidade de queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. A possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Então, é o que nós viemos debatendo em toda esta aula. Deus nos criou com livre arbítrio, direito de obedecer ou não. É você que decide, tá? Ele não vai colocar uma espada no seu pescoço e dizer: Paulo, João, Maria, você tem que obedecer, você é obrigado a obedecer. Não. Ele deixa nós com a nossa consciência livre, com o nosso livre-arbítrio, onde podemos escolher o que queremos. A escolha é minha, não de Deus. Deus poderia intervir? Poderia, porque ele é soberano. Mas ele nos deu o direito de escolha. Ninguém vai para o céu forçado. Isso tem que ficar mais do que claro. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Gênesis 2:16, 17. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato. A morte espiritual seguida da morte física. Porque o homem e a mulher não foi feito para morrer, para viver eternamente. Por isso temos até o avesso com a morte. Não conseguimos nunca aceitar a morte, porque não fomos criados para morrer, mas o pecado trouxe a morte física. E agora, através de Jesus Cristo, podemos vencer a morte física e vivermos eternamente com Deus. Mas tudo isso dependerá da minha e da sua escolha. A realidade da tentação
Ao ser tentado pela serpente, Eva deixou se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. A possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Gênesis 3:1-6, 2 Coríntios 11:3. Até hoje tem muitas pessoas que ainda é enganado pela voz do diabo, achando que eles podem ser Deus. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. 1 Timóteo 2,14. Tendo em vista a responsabilidade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Romanos 5,12. Por isso a Bíblia diz que por Adão toda a raça humana pecou. A semente do pecado foi passada a toda a raça humana. A historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. 2 Coríntios 11:3, Romanos 15:4. Tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerente, infalível e completa palavra de Deus. Alguns abestados dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim. Você queria que um jegue escrevesse a Bíblia? Você queria que um animal escrevesse? Não. O homem é o único ser racional dotado com a inteligência de escrever. Foi o homem, mas foi inspirado por Deus. E se você não crê na palavra de Deus, sinto muito te dizer, você vai para o inferno. E depois não adianta chorar as pitangas, porque não há mais retorno de lá. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, tá? Não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem segunda, terceira, quarta chance. A chance é agora. Nós temos uma única vida e prestamos conta diante do Senhor e decidimos hoje, céu ou inferno. Não é Deus que te lança ao inferno. É você que vai ao inferno pelas suas próprias escolhas. Subsídio teológico, um erro comum em considerar o pecado substância. É um erro comum considerar o pecado substância. Mas se o pecado fosse uma substância ou coisa, então, sem dúvida, teria sido criado por Deus. E assim sendo, seria essencialmente bom. Mestre cristão, através dos séculos, em vista do ódio de Deus contra o pecado, na Bíblia como um todo tem rejeitado a ideia de que o pecado tem sua origem em Deus. Embora o pecado não seja uma substância, não significa que seja destituído de realidade. As trevas são a ausência da luz. Embora o pecado e o mal sejam algumas vezes comparados com as trevas, eles não são mais que a mera ausência do bem. O pecado também é mais que um defeito. É uma força ativa perniciosa e destruidora quando o homem se entrega ao pecado em rebeldia a Deus. As consequências da queda de Adão, tópico 3. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. A consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física, que é o que o homem sofre na sua carne por causa do pecado. A consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa, geradora de obras mortais. Gênesis 3:1-6, Tito 1:15, Hebreus 9:14. Pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Salmo 31, verso 10, Salmo 32, verso 3. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. João 3, 5. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Para quê? Que ele precisa nascer de novo? Para se livrar da natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. A perda da comunhão com Deus. Em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Gênesis 3, 23, 24, você encontra essa narrativa. De agora em diante não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Gênesis 3, 8. Mas apesar de haverem ofendidos a Deus,
continuaram a ser alvo de seu imenso, interno e infinito amor. João 3,16, a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso prova o grande amor de Deus pela humanidade. É a humanidade que precisa decidir e escolher por Deus. Desde a queda do ser humano para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Hebreus 11,6. Nesse retorno, não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso medianeiro, eficaz. Romanos 5,8. Ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. 1 Timóteo 2,5. Então, através de Jesus Cristo, nós reatamos a nossa fé em Deus, a nossa comunhão com Deus, mas só quando reconhecemos Jesus Cristo. A transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens. Romanos 3,23, 5,12. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente pecaminosa. Salmo 51, 5, né? Davi diz: fui concebido em pecado no ventre da minha mãe ainda. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, preste a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original como o experimental. 1 João capítulo 1, 7. Então, em Cristo vencemos o pecado, a semente do pecado. Muitas crianças são recolhidas por Deus na fase de inocência, apesar da iniquidade dos pais. 1 Reis 14:3. Entretanto, os que morreram sem experiência do pecado acham-se os inocentes assassinados por Herodes. Mateus 2,16. Abaixo de 2 anos, Herodes mandou matar a todas as crianças, porque queria ele matar Jesus Cristo. Então esses não têm a consciência do pecado, ao morrer vão diretamente para o céu. Mas a partir da fase da consciência do bem e do mal, quem morre sem Cristo vai para o inferno, aguardando-se o juízo, né? Quando falamos inferno, é numa linguagem figurada, porque o inferno, propriamente dito, ainda não foi inaugurado. Será inaugurado no juízo final, mas essa pessoa já está longe da presença de Deus. A enfermidade da terra, por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço, a fim de prover o seu sustento cotidiano. Gênesis 3,17. Desde então o nosso planeta vem sofrendo com fomes, tremores de terra e inundações. Mateus 24:7 diz que isso é os princípios das dores, né? O que nós temos visto exatamente nesses últimos anos, nesse século 21, neste ano de 2020, estamos 2 meses aí, né, entrando de 2020, quantas enchentes, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão perdendo seus bens, tudo isso é consequência do pecado do homem. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como que gemendo por causa das expectativas quanto às últimas coisas. Romanos 8:22. Mas quando o reino de Deus manifestar-se logo após a grande tribulação, o planeta será curado de todas as suas enfermidades. Isaías capítulo 35. Aqui está a restauração de tudo, a qual as testemunhas de Jeová não entendem e engana muitas pessoas. Mas isso aqui é só após a grande tribulação. A morte física, o homem não foi criado para experimentar a morte física. Como eu disse, por isso não conseguimos aceitar a morte dos entes queridos. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente. Gênesis 2,17. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achava-se no ser humano. Ele não morreria. Foi o pecado que trouxe a morte. A morte é a mais triste consequência do pecado. Romanos 6:23.
total, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus. A segunda morte, Apocalipse 2:11, 26. Qual é essa morte? A morte aonde o homem para sempre estará banido da presença de Deus. Aonde o homem e a mulher nunca mais será reconciliado com Deus, será julgado, condenado e lançado no lago de fogo e enxofre, no inferno. Essa é a segunda morte. Quanto a nós que já recebemos Jesus Cristo como o nosso Senhor, Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida. João 11:25. Então, se você quer escapar da morte, aceite Jesus. Reconheça o seu sacrifício na cruz do Calvário. Conclusão. 2 fatos marcaram a doutrina do homem na Sagrada Escritura: a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências, a criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improviso. Nenhum processo, quer no céu, quer na terra, jamais o surpreendeu. Porquanto ele é o ser supremo por excelência. Está aí a resposta para muitas indagações dos seguidores da doutrina de Agostinho e Calvino. Deus não é surpreendido. Deus sabe de todas as coisas. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de semear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado e imaculado o Cordeiro, desde a fundação do mundo, para redimir-nos de todos os pecados. Apocalipse 13:8, né? Então, a prova de que Deus não é surpreendido com o pecado do homem, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O pecado de nossos primeiros pais teve diversas consequências. Eles entraram em estado de culpa e não somente se tornaram cônscios de seu ato e da separação de Deus na qual haviam incorrido, mas sabiam que estavam sujeitos à penalidade atrelada ao mandamento de Deus, em caso de desobediência. Alguns atualmente confundem sentimento de culpa com a própria culpa. São crentes que aceitaram o perdão otorgado por Cristo, mas ainda conservam restos de sentimentos de culpa. O sentimento de culpa resulta de uma consciência maculada. A própria culpa é a responsabilidade legal pelo erro praticado aos olhos de Deus, o que incorre em penalidade. Então aí está a grande diferença, né? E o que acontece com o homem e com a mulher quando ele se arrepende e se entrega inteiramente a Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um. Não está inscrito ainda no nosso canal? Convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Ao receber o nosso link, o nosso vídeo, clique em inscrever, toque o sininho.